Oi. Bom, eu vou começar, porque para variar, segunda-feira tem curso, né? Então, vamos começar. Peraí. A gente vai continuar com o livrinho, né? Das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Apíncola Estés. Nós já estamos no capítulo 13. Ela vai falar no capítulo 13 sobre marcas de combate. Oi, Priscila. A participação no clã das cicatrizes. A historinha é a mulher dos cabelos de ouro. A Clarice vai abordar nesse capítulo coisas muito interessantes. Oi, Miriam. Eu achei esse capítulo muito interessante. Ela vai falar especialmente dos segredos. Todos nós temos algum segredo. Seja um segredo mais, vamos dizer assim, banal ou não, né? Mas existem muitas mulheres que têm segredos, histórias bem complicadas, histórias que realmente causam uma sensação de, como é que eu vou dizer, até de vergonha, né? O que aconteceu e que ela guarda com ela. A Clarissa começa a falar que as lágrimas são um rio que nos levam a algum lugar e que o choro é uma forma de rio, né? Em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-na do chão, carregam-na para um lugar novo, um lugar melhor. Ela fala que as mulheres choram geralmente muitas lágrimas, porque elas são levadas a levar seus segredos, as coisas que elas viveram para um túmulo, né? E que o choro sempre foi considerado muito perigoso, porque ele abre os trincos, os ferrolhos dos segredos que as mulheres carregam. Mas, na verdade, é melhor chorar, né? Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. Essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, de todas as nacionalidades, de todos os idiomas. Ela vai falar que cada mulher, né, tem um tipo singular de história. Muitas histórias estão especialmente ligadas e associadas à vergonha, né? Quer esse segredo esteja encoberto por um silêncio imposto por ela mesma, pela própria mulher, ou quer ela tenha sofrido ameaças por parte de alguém mais poderoso que ela, o seu medo profundo é o da privação dos seus direitos, de ser considerada indesejável, da destruição dos seus relacionamentos que são importantes para ela. E até mesmo às vezes da violência física, se ela revelar o segredo. Alguns segredos, as mulheres, vamos dizer assim, têm alguma mentira, né, por trás disso, por terem praticado alguma perversidade proposital que prejudicou alguém, mas esses, no entanto, são raros, segundo a experiência da Clarice, ela fala isso aqui. Que a maioria dos segredos das mulheres se relaciona à transgressão de algum código social ou moral, do sistema de valores da pessoa, da religião ou da cultura. Algum desses atos, especialmente aqueles relacionados à liberdade das mulheres,
costumaram ser denunciados pela cultura como vergonhosos para as mulheres, mas não para os homens. Esses segredos, eles isolam a mulher da sua natureza instintiva, que é essencialmente livre e alegre. Quando existe um segredo atroz na psique, a mulher não consegue nem chegar perto dele e, na realidade, por defesa, evita entrar em contato com qualquer coisa que lembre esse segredo ou que faça com que sua dor crônica se intensifique. Ela diz que essa manobra defensiva é muito comum, que ocorre um cerceamento da natureza selvagem, que deveria ser livre para fazer, ser, examinar e o que bem entender. Então, quais seriam os temas relacionados a esses segredos? Geralmente são temas ligados à traição, ao amor proibido, à curiosidade censurável, a atos desesperados, atos forçados, amores não correspondidos, ciúmes, rejeição, vingança, fúria, crueldade consigo mesma ou com outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis pela sociedade, estilos de vida e interesses sexuais condenados, como gravidez não planejada, o ódio e a agressão, o ferimento ou a morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência. A lista continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de um erro lamentável. Esses segredos, eles têm as mesmas estruturas e padrões da energia que você encontra num drama. Os segredos, no entanto, em vez de obedecerem a estrutura de um herói, uma estrutura heróica, como ela fala aqui, seguem uma estrutura trágica. E na tragédia, né, a heroína ela é raptada, ela é forçada, ou entra em direto no inferno, sendo subsequentemente dominada sem que ninguém ouça seus gritos ou dê atenção às suas queixas. Ela perde as esperanças, ela perde o contato com a riqueza da própria vida e entra em colapso. Ao invés de saborear sua vitória sobre a adversidade ou a prudência das suas escolhas e sua resistência, ela é aviltada e entorpecida. Os segredos que as mulheres guardam são quase sempre dramas heróicos, que degeneram em tragédias que não dão em nada. Bom, porém nem tudo é tão sombrio quanto parece. O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. Esses segredos cheios de vergonha que as mulheres guardam são histórias muito antigas. Ou bem, a heroína foi forçada a fazer algo, ou, pela perda do instinto, caiu em alguma armadilha. Ela é incapaz de corrigir a triste condição. Ela está presa ao segredo por algum tipo de juramento ou pela própria vergonha. A ameaça de que alguma coisa terrível aconteça, caso o segredo seja um dia revelado. As mulheres foram advertidas que certos acontecimentos são de natureza extremamente vergonhosa, não merecendo nenhum tipo de absolvição, o que não é verdade, lógico. A gente poderia pensar aqui num segredo, por exemplo, um segredo estilo um aborto, né? Um aborto, hoje em dia, ainda é uma coisa proibida, uma coisa vista como feia, uma coisa vista como pecaminosa, né?
Quanto mais quando é uma coisa feita por escolha. Não quero ter esse filho, né? Muitas mulheres abortam, a gente sabe que isso acontece, e não contam para ninguém. O que não impede o sentimento de culpa, né? Não impede que muitas tenham esse sentimento de que tiraram um filho, mataram um filho, né? Porque a sociedade recrimina isso, inclusive, né? A gente vive num país onde a Igreja Católica é maioria, né? E é visto como pecado mesmo, né? Tirar a vida, né? Como se um embrião, eu não tô, vejam bem, eu não estou colocando minha opinião aqui, eu estou dizendo o que acontece, tá? Vamos deixar isso bem claro em primeiro lugar. É como se um embrião já fosse uma pessoa, enfim, a igreja condena. Mesmo em casos que, vamos supor, há um estupro, é uma menina, a gente teve um caso há algum tempo aí, não sei se vocês se recordam, de uma menina que foi estuprada, se não me engano ela tinha 10 ou 12 anos no máximo, e foi uma discussão enorme se deveriam deixar que ela tirasse ou não a criança, o feto, né? Enfim, eu acho que há vários tipos de segredo. Perder a virgindade ainda é um segredo, né? Famílias não admitem, às vezes, querem que as filhas casem virgem. Ainda existe isso hoje, gente, por incrível que pareça, né? Parece, às vezes, que a gente está em outro século. Às vezes eu ouço algumas histórias no consultório que eu nem consigo acreditar. Outro dia eu ouvi uma história de um namorado, um garoto de 15 anos, que bateu na menina, espancou a menina por causa de ciúmes. Quer dizer, um garoto de 15 anos, hoje em dia, deveria ter uma outra cabeça, né? A gente está numa outra época. Eu acho que não existe mais esse pertencimento que existia em outras épocas, que as mulheres eram eternamente presas aos seus maridos, namorados, eram praticamente pertences, né, dos homens, né, como se fossem bonecas, sei lá, bonecas, né, um troféu, né, e isso ainda acontece, um garoto de 15 anos tem um entendimento desse, achar que a garota não tem direito de terminar com ele, né, não tem direito de querer sair fora da relação, então ele dá uma surra nela. Enfim, né? E às vezes a mulher engole essa violência, guarda com ela, não conta para ninguém, né? Por vergonha, por medo de talvez até o próprio namorado ou marido, sei lá, voltar a bater nela, ou vergonha da vizinhança, vergonha da família, enfim. A gente sabe de vários casos. Assim como existem mulheres que, vamos dizer assim, também guardam segredos do tipo segredos de alcova, né? Tem um amante, não estão satisfeitas no casamento, não conseguem se separar, e tem um amante, e enfim, aquilo fica só entre ela e talvez entre a melhor amiga, ou nem isso. E a culpa está lá o tempo todo, né? E esse núcleo que fica guardado, né, eu digo, como se fosse uma caixinha fechada, isso faz mal para a pessoa, né? Fica gerando um sentimento de culpa, fica gerando como se você estivesse sangrando sempre por dentro, né? Imagine uma pessoa sangrando o tempo todo por dentro e ninguém está vendo, né? Pode até causar sintomas psicossomáticos, doenças, uma úlcera, enfim, né? Você pode ter várias coisas que podem acontecer, tanto a nível psíquico quanto a nível corporal mesmo, né? Com relação a esse tipo de guardar uma coisa que está te fazendo mal, que está te gerando culpa o tempo todo, né? Muito bem, vamos lá. Vou continuar com a Clarice aqui.
ela vai falar que o arquétipo do segredo é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento. Como uma rede escura, ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. Ela deve acreditar que, se o revelar, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrarem irão insultá-la para sempre. A própria vergonha, né, e a própria, vamos dizer assim, esse encorajamento que, às vezes a família, né, não, olha, isso aí você não conta para ninguém, guarda com você. Quanto custa uma pessoa guardar isso, né, para o resto da vida? Quanto custa deixar essa ferida aberta? Porque fica uma ferida aberta, não tem como dizer que não, né? A guarda de segredos isola a mulher daqueles que lhe dariam amor, auxílio e proteção. Ela faz com que a mulher carregue a dor do medo sozinha. E às vezes no lugar de um grupo inteiro, seja família, seja cultura. Além disso, como afirmou Jung, guardar segredos nos isola do inconsciente. Ali se cria uma zona morta, um local que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da sua própria vida emocional ou aos acontecimentos da vida emocional dos outros. Essa zona morta tem imensas proteções. É um lugar de inúmeras portas e muros, todos fechados. É muito complicado viver com um peso, né? Porque acaba se tornando um peso. A culpa, o segredo. É como se você tivesse dentro de você uma caixa, como eu falei, fechada. Você está carregando aquilo e você tem que suportar carregar aquilo, seja lá por que motivo for, ou por vergonha, ou porque a família exigiu, ou porque a sociedade exige, enfim. E acaba que você também se encolhe, né? Você até se afasta de determinadas coisas que possam te lembrar aquilo. Ela fala aqui no livro que isso é muito comum, né? Que as mulheres tendem a se afastar de tudo aquilo que possa relembrar a situação, né? Sei lá, podem ser coisas tipo, você ver um filme, aquele tema daquele filme, ou daquele tipo de filme, vai te remeter a esse segredo. Você começa a ter situações de evitação, você começa a ter comportamentos de evitação de algumas coisas, né? Não sei, vou dar um exemplo, por exemplo, uma mulher que abortou, ela começa a evitar crianças pequenas. Se alguém toca em assuntos de bebê, de criança, ela sai de perto, ou ela nem vai tem um chá de bebê, ela não vai, porque ela dá uma desculpa. Enfim, eu estou dando exemplos, né? Mas existem situações bem mais difíceis em relação a isso. Bom, continuando aqui com a Clarice, ela fala o seguinte, que a mulher selvagem tem consciência dos fardos obscuros que a mente da mulher carrega, bem amarrados com cordas e faixas. O segredo irá de qualquer jeito descobrir uma forma de sair, porque ele fica o tempo todo empurrando no inconsciente, pedindo para sair. Se não forem palavras concretas, será sobre a forma de melancolia, né? De acessos de fúria, de todos os tipos de dores, esforços e tiques físicos, conversas inacabadas que terminam de repente sem explicação, e reações estranhas a filmes, isso que eu acabei de falar, e até mesmo a comerciais de televisão. O segredo sempre descobre um meio de sair. Inclusive, como eu estava falando, né, em termos somáticos, né? Na maioria da parte das vezes, de uma forma que lhe permita ser tratado e auxiliado abertamente. Portanto, o que faz a mulher quando descobre que o segredo está vazando?
Ela corre atrás dele com enorme dispêndio de energia, ela o alcança, o embrulha e o enfurna de novo na zona morta. A mulher descansa encostada ao seu túmulo psíquico, mais recente, gotejando sangue e respirando como uma locomotiva. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Essa frase eu achei genial. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Porque se é um conteúdo que está jogado dentro do teu inconsciente, que você esconde, né? Tudo que está no inconsciente tende a querer voltar. É como se ficasse batendo na porta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o esforço de ficar o tempo todo também proibindo que aquilo saia, fazendo um esforço para guardar aquilo, é um dispêndio absurdo de energia psíquica. É cansativo mesmo. As pessoas tendem a ficar exaustas. Ela usou bem a expressão exaustão aqui. Agora eu vou contar a história, que é a mulher dos cabelos de ouro, que tem a ver com essa questão do segredo, tá? É uma história bem pequenininha. Era uma vez uma mulher lindíssima, de cabelos longos e dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre, não tinha nem pai nem mãe, e morava sozinha no bosque. Aí um dia, um brutamontes, que era filho de um carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. Numa tentativa para se livrar dele, ela lhe deu uma mecha dos seus cabelos. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se aquele ouro, né, aquele cabelo dourado que ela lhe tinha dado, tinha algum valor monetário ou não. E aí ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado. E as pessoas zombaram dele e ele ficou considerado como louco. Furioso, ele voltou à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. E por muito tempo ninguém notou a ausência dela. Ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais, em arcos e volteios, até que sua cova se cobriu de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas. Quando foram tocá-las, as flautas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher foi descoberto e levado à justiça e foi preso. E aqui termina a história. Bom, embora essa história seja uma história costumeira, recomendando que se tome cuidado, né, em locais solitários e ermos, a mensagem é profunda, a de que a força da vida da bela mulher selvagem encarnada por seus cabelos continua a crescer, a viver e a transmitir uma sabedoria a nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. Ela fala que o que morre na psique, quando a vida da mulher não é devidamente valorizada, como no caso dessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta, que é o segredo, né? O assassinato, representa o aspecto da mulher que não quer se casar, da psique feminina, a parte da mulher que deseja ficar só, consigo mesma, que é mística e solitária num sentido positivo, porque se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. Nem toda mulher tem desejo de se casar, isso não é uma realidade, né? Assim como tem muitos homens que não querem se casar, muitas mulheres também querem viver as suas vidas. Isso não é crime, né? E muitas mulheres que têm um aspecto criativo, que querem viver a sua vida trabalhando no que elas gostam, podem fazer essa escolha.
com traumas ou com a guarda de um segredo, esse sentido integral do self, que não precisa ter muita coisa à sua volta para se sentir feliz, esse coração da psique feminina que tece na floresta, no tear de uma nogueira preta e está em paz ali, que era o caso da moça, né? E vocês devem, não sei, quem já acompanhou as outras lives, devem lembrar das outras histórias, inclusive do Barba Azul, né, também, que são mulheres que geralmente não são procuradas. Se vocês lembram do Barba Azul, as mulheres eram mortas, né, tinha as cabeças, os corpos, o sangue, e ninguém ia procurar suas filhas, né? São essas mulheres que, vamos dizer assim, como se elas não existissem, pelo simples prazer que elas tinham de ser só, né? De viver as vidas delas, como se elas fossem ignoradas, né? Entretanto, parte do milagre da psique selvagem reside no fato de que não importa a profundidade da morte da mulher, não importa a extensão dos danos, sua vida psíquica continua e surge a céu aberto, onde em circunstâncias de grande emoção ela acabará saindo sob a forma de canção. É então que o mal perpetrado é percebido pelo consciente e a psique começa a sua recuperação. É uma ideia bastante interessante de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela aparente estar sem vida. A força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície. Então, ela continua. Ela faz uma comparação com os pastores, né, que tocam a flauta, né, a música, né? Isso envolve, né, inspirar o ar e deixar passar o ar da alma através dos juncos, a fim de saber o verdadeiro estado de coisas da psique e o que deve ser feito em seguida. É essa a função do lamento. Depois começa a escavação. Os segredos da vergonha são muito diferentes dos outros segredos. Essa última precisa ser trazida à superfície, testemunhada por pessoas compassivas sob condições generosas. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que a ameaçavam se abater sobre a mulher se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar dela não o ter revelado a ninguém. Ou seja, as coisas atacam de dentro, de qualquer maneira, para fora, né? A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir. Os segredos da vergonha são destrutivos, não só da saúde mental da mulher, mas também dos seus vínculos com a mulher selvagem. A mulher selvagem escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás delas. Ela não enterra, ela não esquece. Se por acaso enterrar, ela se lembra do que foi enterrado e do local. E não passará muito tempo até que ela desenterre de volta. Manter em segredo a vergonha perturba profundamente a psique. Os segredos passam a irromper nos sonhos. Acaba que você sonha, né? Ou sonha ou você tem pesadelos, para falar a verdade, né? Com aquilo. Isso você vê muito na clínica, né? Alguns desses sonhos dizem respeito aos segredos. A
Pessoa que sonha tenta gritar, por exemplo, mas não sai nenhuma voz. Esse é um exemplo de sonho, de culpa, né? Ela fala o seguinte, que a força da vida selvagem da mulher tende a subir à superfície da psique e deixar sair o grito necessário, o grito que liberta. A mulher descobre então a sua voz. Ela canta, revela o segredo e é ouvida. Recupera seus alicerces psíquicos. Agora, isso ela fala que tanto para os homens quanto para as mulheres, os danos ao self, à alma e à psique, causados pelos segredos e por outros motivos, fazem parte da vida da maioria das pessoas. Nem podem ser evitadas as cicatrizes subsequentes. Existe, no entanto, ajuda para esses danos e existe a cura, sem a menor sombra de dúvida. As feridas são genéricas. Existem as que são específicas dos homens e as específicas das mulheres. O aborto provocado deixa uma cicatriz. O aborto espontâneo deixa uma cicatriz. Perder um filho de qualquer idade deixa uma cicatriz. Às vezes, estar perto de uma outra pessoa ajuda a formar cicatrizes. Poder surgir extensas cicatrizes como consequência de escolhas ingênuas, de se cair numa armadilha, bem como de escolhas acertadas. Existem tantos formatos de cicatrizes quanto são os tipos de feridas psíquicas. A repressão de temas secretos, cercadas de vergonha, medo, raiva, culpa ou humilhação, acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. É como aplicar uma anestesia. Bom, não importa a natureza do segredo. Não importa quanta dor esteja envolvida na sua guarda, a psique é afetada do mesmo jeito. Ela dá o exemplo de uma mulher de 40 anos. Esse exemplo é incrível. Uma mulher cujo marido, 40 anos antes, havia cometido suicídio, 3 meses após o casamento. Ela foi aconselhada pela família de ocultar isso, não contar para ninguém. Não só as provas da grave enfermidade depressiva que ele sofria, mas também da sua profunda raiva e da dor emocional daquela época. Em consequência disso, ela desenvolveu uma zona morta, relacionada à aflição dele, à sua própria aflição, bem como à sua raiva do estigma cultural vinculado ao acontecimento. Ela permitiu que a família do marido a traísse ao concordar com a exigência de que nunca deveria revelar o fato de como haviam tratado seu marido com crueldade durante anos a fio. E a cada ano do aniversário do suicídio dele, a família mantinha silêncio total. E ninguém ligava para ela, ninguém perguntava como ela se sentia. A mulher ficava simplesmente no silêncio. A mulher cavava a sepultura do marido mais uma vez e enterrava sozinha a sua dor ano após ano. Com o tempo, ela começou a evitar outros dias de comemoração, aniversários, de casamento, de nascimento, até mesmo seu próprio aniversário. A zona morta foi se espalhando do centro do segredo para fora. Sua dor crônica e a guarda vergonhosa daquele segredo haviam corroído aquela área da psique que regulava os relacionamentos. Ela foi se afastando de todo mundo. No entanto, a mulher desejava manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique. Ela pode revelar seu segredo ou seus segredos a algum ser humano da sua confiança, recontando-os quantas vezes considerar necessário. Bom,
Aí ela vai fazer a seguinte pergunta: quando afinal o segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que é mesmo, que pena, ou pois é vida dura, né? Sim, com certeza, né? Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. É uma bênção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar, com o coração comovido e que possa se retrair, estremecer, sentir uma fisgada de dor no coração sem perder o controle. Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que os outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Então, curar o segredo significa contar esse segredo a alguém que te acolha. Ela fala aqui também em outras ocasiões, em outras histórias no livro, inclusive ela sempre fala dessa história, né, de procurar as pessoas certas. O patinho feio, ela fala da família, né, a família certa. Ela fala numa outra história sobre essa questão das pessoas que realmente conseguem estar perto de você, te acolher, te ouvir, né? E é muito importante escolher com quem você está, né? Qual é a sua turma, qual é a sua família, como você quiser chamar, né? E ela fala aqui que é importante essa busca, né, de pessoas que sejam pessoas amorosas, pessoas que consigam acolher, né, as suas falas, né, que consigam até mesmo, sei lá, chorar junto com você. A insistência em se manter o segredo é um veneno. Na realidade, quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Quando a mulher dedica mais atenção à questão da sua própria vergonha secreta do que os outros membros da sua família, por exemplo, ou da sua comunidade, é só ela quem sofre conscientemente. Nunca se realiza o objetivo psicológico da família, o de reunir forças. Por isso é geralmente apenas uma questão de tempo até que a mulher invoque uma flauta de junco e revele o segredo de sua própria voz. Então ela faz o seguinte, ela diz assim: sabe o que você tem que fazer com o seu segredo? Conte para alguém. Conte. Nunca é tarde demais. Se você achar que não tem, aliás, que não consegue contar o segredo em voz alta, faça por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aí dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre a culpa e o remorso, e tem o conhecimento da natureza, da dor e da ressurreição do espírito. Qualquer que seja o segredo, agora compreendemos que ele faz parte das nossas funções para o resto da vida. O seu resgate cura uma ferida que esteve aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. Com mudanças no tempo, a cicatriz pode doer e voltará a fazê-lo. Isso faz parte da natureza da verdadeira dor. Então ela fala isso, que mesmo que você fale, né, que você conte o segredo, aquilo ali vai se tornar uma cicatriz. E de vez em quando você vai lembrar daquela cicatriz. E de vez em quando você vai chorar. E isso é natural. A gente não se livra de uma coisa dessas permanentemente no sentido assim, esqueci. Não, isso não existe, lógico, né? Mas a gente se livra do peso, da culpa, né? Desse peso de guardar uma coisa aqui dentro, de ficar fazendo força para aquilo não sair.
É um alívio muito grande quando a gente consegue liberar essa coisa pesada que você estava guardando, né? Sabemos que os seres humanos sabem instintivamente há séculos que certos danos, mágoas e vergonhas nunca acabam de ser lamentados. Sendo a perda de um filho pela morte ou pelo abandono uma das dores mais duradouras, se não for a mais duradoura de todas. As pessoas podem se recuperar da pior parte da dor da sua alma no primeiro ou no segundo ano após uma tragédia, dependendo dos sistemas de apoio dessa pessoa, entre outros aspectos. Daí em diante, porém, ela continua a passar por períodos de dor. Embora esses episódios passem a rarear no tempo e a encurtar a sua duração, eles apresentam praticamente a mesma intensidade de dor da ocasião original. Quando um segredo não é revelado, a dor persiste do mesmo jeito e por toda a vida. A guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique e do espírito. A revelação e a dor nos salvam da zona morta. Elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. Elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. Podemos chorar, e chorar muito, e sair cobertos de lágrimas, mas não manchadas de vergonha. Podemos sair daí mais profundas, com o total reconhecimento de que somos plenas de uma nova vida. A mulher selvagem nos abraçará, enquanto estivermos chorando. Ela é o self instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando nos nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela a suportará, não fugirá. Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência, atração e a capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. Aí ela vai falar uma historinha que eu nunca tinha ouvido falar, que eu acho muito interessante. Não é uma historinha, é um trabalho que ela faz com as mulheres. Ela faz uma espécie de um capote, ela chama assim, capote expiatório longo. E seria um tecido, um casaco, ela diz assim, onde você coloca detalhes pintados ou escritos, com todo tipo de coisas que você pode costurar, pregar nelas, tudo que você passou, os insultos que sofreu na vida, as ofensas, os traumas, feridas, cicatrizes. Ela diz assim que esse capote expiatório é a afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. A intenção dela, da Clarice, a minha intenção, ela fala, era de fazer esse casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto, eu poderia dispersar uma parte da minha antiga fragilidade e incinerá-lo. Só que, ao contrário, ela acabou descobrindo que admirava, né, a mulher que podia usar esse casaco e ainda estar andando inabalada, cantando, criando, mesmo que usando esse casaco. Descobri que isso também se aplicava às mulheres com que eu trabalhava, ela fala. Elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos. Às vezes também os chamávamos de mantos de combate, pois eles são provas da resistência das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentes. Que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem,
dê um sorriso enigmático e responda: clã das cicatrizes. E assim ela termina esse capítulo. Eu dou algumas sugestões às vezes para as pessoas que estão muito envergonhadas, magoadas. É uma coisa que eu já faria diferente da Clarice. Eu falo para as mulheres escreverem, mulheres ou homens também, lógico, pegarem folhas de papel, um caderno, qualquer coisa, escreverem tudo que vier à cabeça, colocar aquela situação ou aquelas situações que elas quiserem no papel, não fazer nenhum tipo de censura, né? Se quiser escrever palavrão, escreve, enfim, deixa sair o que tiver que sair. E em seguida, pegar aquele material e botar fogo. Eu tenho experiência com isso, de que as pessoas se sentem muito bem. É como se aquilo fosse um alívio, você tivesse simbolicamente colocado fogo naquilo tudo, a fumaça liberasse para o ar, para o espaço, aquilo tudo. Eu acho que isso funciona bem, né? É uma sugestão para quem estiver num momento sufocado, sufocada e quiser aliviar a dor, não tiver com quem conversar naquele momento, né? Mas eu acho que a procura de alguém em quem você confie, seja um amigo, uma amiga, seja uma parente, uma pessoa que você saiba que realmente vai te acolher, que não vai sair espalhando a sua história, ou uma terapia mesmo, né? Ainda é a melhor saída. O que importa é você não guardar essas coisas, é você não se destruir, é você não morrer em vida, né? Porque, na verdade, guardar esses tipos de culpa, na verdade, é se matar, né? É um suicídio em vida. Eu acredito nisso, né? Então vamos viver. Muito obrigada a vocês que assistiram hoje. Na próxima, nós vamos para o capítulo 14. A selva subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. A história da donzela sem mãos. Ok? Muito obrigada. Boa noite para todos. Segunda-feira, estou aqui de volta no mesmo horário, às 19 horas, com a donzela sem mãos. Namastê.